Vamos abrir a palavra do Senhor em três textos. O nosso assunto hoje vai ser a prática da confissão de pecados. Nós temos sempre dito que uma igreja realmente bíblica, uma igreja cristã autêntica, ela não vai deixar de falar sobre o pecado. Então, essa já é basicamente uma evidência de uma igreja que está comprometida com a palavra do Senhor. Ela vai falar sobre o pecado. O Senhor sempre, através dos seus servos na Bíblia, denunciam quando o seu povo está na prática de desvios, de pecados, de transgressões. Para isso, o Senhor levantava os juízes, levantou os profetas para denunciar os pecados do seu povo, conclamando o povo a um arrependimento, a uma volta para Deus. Então, as coisas não mudaram, pelo contrário, nós sabemos que essa prática é de fato uma prática que tem que existir na vida do crente. Então, uma igreja verdadeira vai sempre falar a respeito do pecado, mas também vai falar que esse pecado pode de fato ser perdoado e vai orientar os crentes sobre como resolver esse problema, esse embaraço do pecado, como receber o perdão para o pecado, ou a purificação dos pecados. E hoje, então, a nossa mensagem vai versar sobre isso. Vamos ler os textos que estão anunciados, com exceção de Provérbios. Vamos ler agora o Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, este salmo é basicamente a experiência de Davi, que quando foi confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado, das suas transgressões e dos seus pecados, ele então se humilha diante do Senhor, reconhece, confessa o seu pecado e registra este cântico que é a sua confissão e o seu arrependimento. Os irmãos acompanhem aí, talvez eu não leia todos os versículos, talvez um ou outro eu salte. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Vamos aí para o versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Até o versículo 17. Agora vamos ler o Salmo 32, os primeiros versículos apenas. Versículos de 1 a 5. Salmo 32. Que também é onde Davi descreve a felicidade, a bem-aventurança daquele que recebe
o perdão dos seus pecados. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até o versículo 5. E o último texto, primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João. Finalzinho do Novo Testamento, primeira carta de João. Capítulo 1, a partir do versículo 5, indo até o segundo versículo do capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 1, de 5 em diante, indo até o versículo 2 do capítulo 2. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar. Pai amado, abençoa essa porção da Tua palavra, lida nesta hora para a nossa edificação, para a nossa meditação. Acrescenta, Senhor, a bênção do esclarecimento, da iluminação, da compreensão de que nós temos que fazer o uso constante da confissão de pecados, ó Pai, para que consigamos do Senhor o perdão, a misericórdia, a compaixão, a graça perdoadora em Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, a igreja, abençoe aqueles irmãos que estão fora por motivo de viagem, outros que nesta hora podem estar enfrentando alguma enfermidade. Abençoa a saúde da nossa irmã Dona Hélia, ó Pai, recupera, sustenta com a Tua graça, a Tua serva. Ajuda também, ó Pai, a recuperação do nosso irmão Igor, que ele possa vencer esta parte, ó Deus, que haja recuperação também com a Tua graça. Nós também te pedimos em favor de outros enfermos da Tua casa. Abençoe, ó Pai, o tratamento da Thaís, para que ela possa ter a Tua bênção, ó Pai, e se achar restabelecida daquela enfermidade. Fica, Senhor, com todos os que precisam do Senhor. Abençoe também a Dona Idália, Senhor, que também luta com relação à busca de restabelecimento da sua saúde. Que o Senhor possa continuar fortalecendo e sustentando a vida dela também. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos falar hoje, vamos pensar a respeito desta
confissão de pecados, dessa prática que deve, de fato, precisa existir na vida de cada crente. Como a gente falava há pouco, não basta nós refletirmos ou pensarmos sobre a realidade do pecado na nossa vida. Nós precisamos saber o outro passo, como resolver este problema, como nós podemos alcançar do Senhor o perdão, a sua graça, a sua misericórdia, a sua purificação para os nossos pecados. O que é a confissão de pecados? A confissão de pecados nada mais é do que uma declaração que nós fazemos ao nosso Deus de que nós temos cometido pecados, transgressões, falhas contra Ele, contra a Sua palavra, e nós, além de reconhecermos que cometemos estas faltas, nós também falamos para o Senhor que temos a necessidade do perdão de Deus e que cremos na obra de Jesus Cristo em favor dos nossos pecados, pedindo ao Senhor então que nos perdoe, que nos purifique de cada pecado. Então, em poucas palavras, confissão de fé é o ato de declararmos ao Senhor os nossos pecados, confessá-los, reconhecê-los e pedir o perdão de Deus e a purificação de Deus para os nossos pecados. E no nosso relacionamento de comunhão com Deus, essa prática, de fato, precisa existir, precisa ser utilizada pelo crente, porque é a forma de nós mantermos a nossa comunhão com Deus. Aqui no texto do apóstolo João, ele fala sobre essa necessidade de nós mantermos a comunhão com Deus. E como Deus é santo, como Deus é luz e nele não há treva nenhuma, nós também precisamos andar na luz do Senhor. Se andarmos nas trevas, que significa o caminho do pecado, nós não estamos no caminho de Deus, nós não estamos agradando a Deus. E aí nós deixamos de experimentar aquela comunhão mais real, mais autêntica, mais íntima com o nosso Senhor, com o nosso Deus. O rei Davi, conforme nós observamos lá no capítulo 51 do livro dos Salmos e também no capítulo 32, ele passou por uma experiência de fato muito grave, muito séria, de ter pecado contra Deus. Não somente contra Deus, mas também contra o próximo. Davi declara, inclusive num destes salmos, que ele tinha pecado contra Deus, porque qualquer pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Mas Davi também pecou contra o seu próximo, porque além do adultério com Batseba, a esposa de Urias, ele também fez com que Urias, o esposo de Batseba, que veio até o palácio, chamado por Davi, levar uma carta, que a gente poderia chamar de atestado de óbito. Ele carregou o seu atestado de óbito e entregou lá para aquele que comandava as tropas do exército de Israel na batalha. A carta, naturalmente, ele não teve acesso, mas o que ela dizia é para que o comandante colocasse Urias bem na frente da batalha, bem naquele lugar onde a possibilidade dele ser alvejado era maior. Então, literalmente, nós observamos que Davi foi também responsável até mesmo por esta questão, a morte de Urias. E no Salmo 51, ele derrama o seu coração, a sua alma diante do Senhor, assim que foi confrontado pelo profeta Natã. Enquanto não foi confrontado pelo profeta Natã, Davi teve uma experiência de sentir longe da comunhão com Deus, teve uma experiência de não sentir paz, de não sentir tranquilidade no seu coração, na sua consciência. Ele sentia que até mesmo os seus ossos ficavam esmagados no seu interior. Ele diz que a sua vida se tornou uma grande sequidão, por causa justamente do pecado que interrompeu a sua comunhão com Deus. Mas confrontado pelo profeta Natã, ele então reconhece o seu pecado e ele se dispõe a confessar ao Senhor, pedindo do Senhor o seu perdão e a sua purificação. Então, nós observamos que esta questão da confissão, ela é de fato importante.
declarar ao Senhor a nossa falta, reconhecer diante do Senhor o nosso erro, o nosso pecado, pedir ao Senhor a sua purificação para os nossos pecados, e nós sabemos que há provisão para que possamos receber o perdão de Deus na obra redentora de Jesus. Nós temos alguém que já pagou pelo preço, pela culpa dos nossos pecados, e por isso nós podemos ser perdoados. Nós não vamos realizar penitências para recebermos o perdão. Nós não vamos confessar os nossos pecados a uma pessoa humana, a um líder religioso, que vai nos passar algumas tarefas, algumas penitências para que o perdão seja alcançado pelo nosso esforço, pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Não, pelo contrário, nós vamos falar com Deus que nós cremos no mérito de Jesus, na obra de Jesus em favor dos nossos pecados. Por isso a Bíblia ensina que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e é através de Jesus que nós vamos a Deus, confessando os nossos pecados e também pedindo que Ele possa nos purificar através de Jesus Cristo, que morreu por cada um dos nossos pecados. E por isso há provisão para que nós possamos receber o perdão de Deus. Nós temos que tomar cuidado também, conforme a gente coloca aí, que o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, ele é de fato o agente que Deus usa para nos mostrar o pecado, para nos confrontar com o pecado. É claro que o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, ele vai usar outros recursos para que nós entendamos e reconheçamos que temos falhado contra o Senhor. Mas é o Espírito Santo que nos foi dado e que cada crente tem habitando no seu interior, na sua vida, é esse Espírito que vai de fato nos levar à confissão dos pecados, ao reconhecimento do pecado e mostrar que nós precisamos reatar a comunhão com o Senhor prejudicada pelos nossos pecados. E esse Espírito Santo, ele vai se entristecer cada vez mais em que nós cometamos algum pecado. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz aos crentes lá daquela igreja de Éfeso, que eles não deveriam entristecer o Espírito Santo, no qual eles haviam sido selados para o dia da redenção. Então, o apóstolo Paulo fala lá no primeiro capítulo desta carta aos Efésios, que Deus, antes da criação do mundo, escolheu aqueles que haveriam de ser agraciados com a salvação. Em Cristo, Ele possibilitou essa redenção, porque Jesus veio morrer na cruz por este povo eleito pelo Senhor, desde antes da fundação do mundo. Depois, quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo aplica a palavra do Senhor ao nosso coração, abre o nosso coração para nós recebermos a Jesus, para nós crermos em Jesus. E assim, esse Espírito que em nós habita, ele pode ser entristecido todas as vezes que nós nos afastarmos da prática da palavra do Senhor. Toda vez que nós cometermos um desvio, uma transgressão. Pecado, uma das definições de pecado, é errar o alvo, aquele alvo que Deus tem para nós orientado, ensinado, mostrado na sua palavra. E esse Espírito, então, ele é entristecido quando nós pecamos. E, de certa forma, ele vai procurar nos fazer reconhecer o pecado. Ele vai convencer o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente do nosso pecado. Essa é uma das obras do Espírito Santo em nós, nos convencer do pecado, para que a comunhão esteja restabelecida, restaurada. E, de certa forma, nós vamos prejudicar essa comunhão quando nós pecamos. Não devemos resistir ao Espírito que nos impele para a prática da confissão toda vez que nós percebemos que essa comunhão foi atrapalhada por causa de alguma transgressão. Nós vamos ver, então, em três tópicos, alguns ensinos sobre a prática da confissão. A prática da confissão dos pecados na vida do crente. E a primeira verdade que nós destacamos aí é que a confissão de pecados é uma prática necessária na vida do crente. Absolutamente necessária. Nós não podemos deixar de praticá-la. É
uma ação que nós devemos realizar. E eu poderia dizer que é uma ação diária, cotidiana na nossa vida. Porque, de uma forma ou de outra, todos nós pecamos, né? Através de pensamentos, de palavras, de atitudes, de ações. Domingo passado, o presbítero Maxwell, ele falou a respeito da graça que deve imperar de fato na nossa vida em relação à prática do pecado. Nós não podemos deliberadamente viver na prática do pecado, fazendo com que, de certa forma, Deus tenha que usar uma porção maior da sua graça para conosco. Até Paulo fala ou coloca aquela pergunta: permaneceremos nós no pecado, né, para que a graça de Deus seja mais abundante na nossa vida? De maneira alguma. Nós que já morremos para o pecado, não podemos viver deliberadamente na prática do pecado. Entretanto, o mesmo apóstolo, né, em diversos textos da palavra, e outros apóstolos também, nos falam que nós temos a natureza humana corrompida. E nós estamos sempre diante dessa luta, a carne contra o espírito, a natureza antiga com a nova natureza que está sendo implantada em nós desde a nossa conversão. E se nós alimentarmos o novo homem, a nova natureza, nós vamos ter mais vitória sobre o pecado na nossa vida. Mas se nós alimentarmos mais a carne, então as obras da carne é que vão aparecer mais na nossa vida. E isso não convém no testemunho, na prática, na conduta do cristão. E conforme João fala lá na sua carta, primeira carta, no versículo 5 do primeiro capítulo, ele define Deus, né, como luz. Ele já tinha definido Deus como amor, agora ele define Deus como luz, né? Ele fala que Deus é luz, Deus é santo, Deus é puro. E para nós andarmos com Deus, nós precisamos caminhar na luz de Deus. Se nós andarmos no caminho do pecado, da transgressão deliberada, nós estamos caminhando nas trevas. Então, João diz que isso não condiz com a vida do cristão e com a comunhão que ele precisa realmente manter com o nosso Senhor. Todos nós somos pecadores e nós percebemos que todos nós precisamos então de ter a prática da confissão de pecados na nossa vida, porque o pecado, ele traz afastamento de Deus, ele prejudica a comunhão com Deus, ele traz resultados não apenas de caráter espiritual, mas pode trazer também consequências de caráter emocional, de caráter físico. Nós não somos aquele tipo de líderes espirituais que ensinam que todo pecado é necessariamente resultante de um pecado, de uma transgressão. Mas algumas vezes pode ser. Algumas vezes é um pecado que pode levar alguém a uma certa enfermidade. Mas nós não podemos generalizar. Todo pecado é porque toda doença é porque a pessoa está cometendo um determinado tipo de transgressão, de pecado. Então, nem sempre será assim. Nós vemos na palavra do Senhor muitas vidas de servos do Senhor que enfrentaram enfermidades que não eram necessariamente oriundas ou provenientes da prática de algum pecado. Mas o fato é que nós observamos aqui que Davi, que a palavra do Senhor coloca como homem segundo o coração de Deus, ele também pecava e pecou fragorosamente quando ele adulterou com Batseba e depois promoveu basicamente o assassinato de Urias, o seu esposo, para tentar acobertar o seu erro, as consequências do seu pecado. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas era pecador, era homem. E era homem segundo o coração de Deus porque Davi, quando era confrontado por um dos profetas do Senhor, ele realmente, ele reconhecia o seu erro, ele buscava resolver o problema, a falta de comunhão, o prejuízo da comunhão com Deus. Ele ia para a presença do Senhor quando ele pecava. E geralmente é assim que vai acontecer mesmo. O verdadeiro servo de Deus
quando ele peca, quando ele age de uma forma contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, ele vai sentir, o Espírito Santo vai tocar o seu coração e vai levá-lo à prática da confissão. Então, essa prática é de fato necessária na vida do crente. Porque sem a confissão, nós continuaremos com a nossa comunhão interrompida, prejudicial. E às vezes pode acontecer que nós não estejamos recebendo respostas para algumas das nossas orações, justamente por causa de não deixarmos, não confessarmos, não abandonarmos algum pecado, alguma iniquidade. O Senhor, através do profeta Isaías, ele confrontou o seu povo naquela época, porque foi uma época de desvio, de abandono. O povo deixou a lei do Senhor, praticou o paganismo, praticou a idolatria, deixou de cumprir diversas disposições na sua vida cotidiana, tinha lá basicamente injustiça sendo praticada contra as pessoas menos abastadas, para com as viúvas, e então o profeta Isaías, ele confronta o povo do Senhor. Volta e meia o povo estava ali se queixando diante do profeta. Por que o Senhor não está respondendo? Por que o Senhor não está nos ouvindo? Por que as coisas não melhoram? E aí, através do profeta, o Senhor diz ao seu povo, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-los, nem os seus ouvidos impedidos, né, para não ouvi-los. O que está acontecendo é que as vossas iniquidades estão fazendo separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Então, a prática do pecado pode não somente interromper a comunhão com o Senhor, mas também impedir que as nossas orações sejam respondidas, né, pelo Senhor. O pecado também, conforme nós observamos nos Salmos, ele traz sofrimento, ele traz pesar, ele traz tristeza. Davi só pôde sentir de novo a alegria, né, no Senhor, a bem-aventurança de ser servo de Deus, depois de feita a sua confissão. Então, essa prática da confissão foi absolutamente necessária na vida desse servo do Senhor e através dessa confissão, ele conseguiu receber o alívio, receber a restauração, ter de volta a alegria da salvação. Inclusive, ele faz esse pedido lá no Salmo 51. Não me retires o teu Espírito Santo. Essa súplica, ela não cabe mais nos dias de hoje, porque o Espírito Santo não se retira da vida de nenhum crente. Se ele está, ele permanece para sempre. E lá no tempo do Velho Testamento não era assim. O Espírito Santo podia permanecer, mas podia também se ausentar. Quando Saul cometeu alguns deslizes lá no seu ofício real, o Senhor se desagradou, disse que o seu reino seria dado para Davi, e aí nós observamos que o Espírito Santo se retirou de Saul. Então, Davi, por causa do seu pecado, ele está temeroso que o Senhor retire dele o seu Espírito Santo. Então ele pede, não me retires o Espírito Santo e torna-me dar a alegria da salvação. Estava faltando contentamento, estava faltando alegria, estava faltando aquele clima de comunhão com o Senhor, tudo por causa dos pecados cometidos contra o Senhor. E a confissão foi de fato necessária para que ele pudesse receber o seu perdão. O apóstolo João também nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, e ele coloca essa condicional, se, né, o perdão para os pecados pode ser obtido, pode ser concedido por Deus para cada um dos seus fiéis, dos seus servos, mas se nós confessarmos os nossos pecados. E ele então nos diz em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então, a prática da confissão de pecados na vida do crente é uma prática necessária.
absolutamente necessária e precisamos fazê-la. Segundo lugar, a confissão de pecados é uma prática também desafiadora. Não é apenas necessária, mas é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque nós vamos ter que preencher algumas condições, alguns pressupostos para, de fato, nos quedarmos diante do nosso Deus e colocarmos diante do Senhor aquilo que nós praticamos contra a sua santidade, contra a sua palavra, contra a sua vontade. Então, vai ser uma prática desafiadora porque vai exigir que nós encaremos o nosso pecado. Depois de confrontado pelo profeta Natã, Davi diz que o seu pecado estava sempre diante dele. Não trazia paz, não trazia tranquilidade, não trazia sossego, só inquietação, só abatimento, sofrimento, tristeza, angústia. Mas quando ele encara de fato o seu pecado de frente, reconhece esse pecado sem rodeios, sem subterfúgios, né, e coloca diante do Senhor a sua confissão, ele vai então ser ouvido pelo Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, ele está de fato encarando os seus pecados. Por isso que é uma prática desafiadora. E ele fez isso ao ser confrontado pelo profeta Natã. E de fato começou a refletir no que ele havia feito e percebeu que ele precisava de fato reconhecer e declarar e confessar diante do Senhor. Pequei contra ti somente. Em primeira instância, todo o nosso pecado será sempre contra o nosso Deus. Mas não fica aí, também será contra o próximo e algumas vezes até contra nós mesmos. Então, o pecado precisa ser enfrentado, encarado por ser, sim, uma prática dessa forma desafiadora. É desafiadora também essa prática porque exige que nós nos humilhemos, não apenas encaremos o pecado e o reconheçamos, mas também nos humilhemos diante do Senhor. Nos colocarmos naquela posição mais humilde possível diante do Senhor, com o coração contrito, com o coração compungido, com o coração quebrantado. Davi declara aqui que um coração compungido e contrito não é desprezado por Deus. O Senhor, ele de fato quer que nós, dessa forma, nos apresentemos diante dele, com o coração contrito, quebrantado, humilhado, né, buscando de fato o seu perdão. E é o que ele fez aí na sua oração de confissão. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Foi o que Davi fez. Nós nos lembramos daquele texto quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano vão ao templo para orar. O publicano fica lá no fundo, escondidinho, não querendo ser observado muito pelas pessoas. Já o fariseu vai lá para um lugar mais público, mais visível possível, e começa a fazer uma declaração, não uma oração, ele pensou que estivesse orando, mas não estava. Ele estava fazendo uma declaração de autoelogio à sua vida, à sua conduta. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, infiéis, traidores. Eu, pelo contrário, eu faço isso e faço aquilo, dou os meus dízimos, eu não sou nem como esse publicano que está lá no fundo do templo, né? Então, desfazendo até da figura daquele publicano que estava mais longe ali no fundo. E depois o Senhor nos mostra que aquele publicano, reconhecendo de fato
a sua pecaminosidade, reconhecendo que ele estava diante do Senhor e que ele precisava se humilhar, que ele precisava se comportar de uma forma mais apreciada pelo Senhor possível, ele não ousava nem mesmo levantar os olhos para os céus, mas ele batia no peito e suplicava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, essa oração agradou ao Senhor, e o Senhor Jesus fala que este desceu ali do templo, saiu ali do templo purificado. Mas aquele que se exaltou e de fato não se humilhou, não reconheceu problema algum diante do Senhor, esse de fato só levou aquilo que ele mais queria, o aplauso dos homens, a atenção dos homens com relação àquilo que ele achava de si mesmo. É também uma prática desafiadora, não só porque exige que nós encaremos o pecado e que nós nos humilhemos diante do Senhor, mas também porque exige sinceridade. Nós temos que nos apresentar diante do Senhor, de fato, humildes, mas com uma humildade que de fato seja apreciada e reconhecida pelo nosso Deus. Pode acontecer que nós usemos de uma falsa piedade na nossa vida espiritual e às vezes não agrademos ao Senhor com uma apresentação diante dele, mas sem essa franqueza, sem essa sinceridade de coração. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso pensamento. Não há como encobrir qualquer coisa do nosso Deus. E Ele quer que nós também possamos, diante dEle, ter essa franqueza, ter essa sinceridade. E também é uma prática desafiadora porque exige o abandono do pecado. Eu tenho que buscar do Senhor a orientação, o alimento, para que eu possa resistir àquele tipo de pecado que eu estou cometendo, do qual eu estou me arrependendo e do qual eu preciso também me afastar, preciso abandonar essa prática. Então eu vou procurar fazer isso, para que não aconteça que dia após dia eu esteja tendo que confessar o mesmo tipo de transgressão, o mesmo tipo de pecado. Conforme nós lemos aí hoje na liturgia, Provérbios 28, 13 e 14, mostra que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar na sua vida espiritual, na sua vida de comunhão com Deus. Mas aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, esse vai alcançar a misericórdia de Deus, esse vai alcançar o perdão de Deus. Então, a confissão de pecados é uma prática necessária, mas é também uma prática desafiadora, porque exige que encaremos o pecado, que nos humilhemos, que nos apresentemos com sinceridade diante do nosso Deus e que também nós apresentemos diante dele a vontade, a disposição de abandonarmos aquele pecado. Terceira verdade que nós podemos também extrair desse assunto, a prática da confissão de pecados, é que essa prática é uma prática abençoadora, ou seja, ela traz benefícios, ela traz bênçãos para o crente que dela se utiliza da forma bíblica, da forma correta, da forma adequada, como apresentada na palavra do Senhor. Então, essa prática da confissão é abençoadora, porque traz alguns benefícios, traz algumas bênçãos. Aquele que pratica a confissão pode ser abençoado através da graça e da misericórdia de Deus que ele alcança. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é misericordioso e ao mesmo tempo também é gracioso. Essas duas palavras são muito preciosas na nossa linguagem bíblica, na nossa linguagem espiritual. E para não dizer, duas palavras que devem estar na nossa mente e no nosso coração. Preciosíssimas essas palavras, graça. E o que é graça? Em poucas palavras, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Pela graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos.
Então, é um favor, é um presente. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Então, essa é a definição de graça, um favor, um presente. A salvação é dada a todos nós pela graça de Deus, é um presente, é uma dádiva. Nós não a conquistamos, nós não negociamos com Deus a nossa salvação. Ela nos é oferecida graciosamente através de Jesus Cristo. Nós não a merecemos e jamais a mereceríamos. Então, graça é um favor, uma dádiva, um presente que Deus nos dá sem a gente merecer. E a misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Somos imperfeitos, somos falhos, então o Senhor deveria, de fato, trazer justiça sobre nós, trazer castigo sobre nós, tantas e tantas vezes. Mas por exercer a sua misericórdia, a nossa miséria, a nossa fragilidade, a nossa pecaminosidade, ela toca o coração de Deus, ela desperta o coração de Deus, e por isso Deus não nos dá aquilo que nós de fato merecemos. Isto é misericórdia. O nosso Deus é gracioso, nos dá aquilo que nós não merecemos, mas é misericordioso porque não nos dá o que nós tantas vezes merecemos. Então, através da confissão, nós vamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. E, basicamente, é isso, né, que nós vamos alcançar em termos de primeiro benefício da prática da confissão. Outra bênção é o perdão e a purificação. Quando João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, é porque João está dizendo que o Senhor já tinha colocado isso desde os tempos antigos como uma promessa, que o seu povo, sempre que clamasse ao Senhor, reconhecendo os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, e se voltasse arrependido, com o coração contrito, ele seria restaurado pelo Senhor, ele seria perdoado pelo Senhor. E então a confissão traz a bênção do perdão e da purificação. Quando confessamos com sinceridade, o Senhor em Cristo nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Também é uma prática desafiadora porque a confissão possibilita experiência na nossa vida de fé, crescimento na nossa vida espiritual, na nossa vida de santidade. Quando João começa aqui esse trechinho que nós lemos aqui do capítulo 2, ele tinha falado a respeito de nós mantermos a comunhão com Deus, evitando a prática do pecado, e agora, no capítulo 2, logo no primeiro versículo, ele fala, olha, filhinhos, estas coisas eu escrevi para vocês para que vocês não pequem, mas se por acaso alguém pecar, e talvez ele até pudesse colocar assim, e eu sei que nós pecamos e nós vamos pecar, de uma forma ou de outra, numa hora ou noutra, então, não se abatam, não se desanimem, né? Porque nós temos um advogado diante de Deus. Cristo Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende da acusação contra o inimigo. É como se o inimigo estivesse dizendo lá, olha, ele é pastor, mas ele fez umas coisinhas aí que não poderia ter feito. O Senhor, aí diante do Pai, diz lá, realmente ele fez, mas ele já reconheceu, ele já pediu perdão, e a minha obra foi suficiente para dar perdão para ele, estamos em comunhão um com o outro, sem qualquer problema. Então, se alguém pecar, diz João, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação para os nossos pecados, para os nossos próprios e para os pecados de todos aqueles que no mundo inteiro professam a fé cristã, creem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que se arrependem e confessam, o Senhor dá perdão através da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, a confissão é uma prática abençoadora, porque traz graça e misericórdia, traz perdão e purificação, traz crescimento na vida de fé, experiência com Deus. Nós vamos ficando mais fortes com relação a algumas coisas que nós ainda fazíamos no começo da nossa experiência de fé, de vida cristã, e conforme nós vamos nos tornando mais maduros na fé, mais experimentados na fé, mais perseverantes na fé,
nós vamos também tendo mais possibilidade de enfrentar, resistir e até vencer, né, as tentações do inimigo, ou mesmo os nossos próprios desejos pessoais, nem sempre, né, aprovados por Deus. Porque Tiago, na sua carta, fala que a tentação, algumas vezes, vem das nossas próprias cobiças e maquinações, de nós mesmos, muitas vezes. Não é sempre que vem do inimigo. As 3 fontes de tentação, como a gente já tem dito, é o diabo, o mundo ou até mesmo a nossa própria cobiça, o nosso próprio coração. E a palavra de Deus fala que o nosso coração é de fato enganoso, é desesperadamente corrupto, e não é sábio aquele que confia basicamente e somente no seu coração, porque o coração muitas vezes é enganoso e pode nos levar para direções que não sejam aprovadas por Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, nós vamos percebendo aí que a confissão é uma prática que traz bênção, e a gente encerra com esse tópico que mostra, né, o nosso louvor muito mais agradável diante do Senhor, muito mais livre, muito mais solto, né? A gente poderia pensar até num louvor destravado. Às vezes, quando a gente não está naquela comunhão com o Senhor mais abrangente, mais eficaz, às vezes até o nosso louvor é meio apagadinho, né? Mas quando a gente está numa comunhão boa com o Senhor, nós temos prazer, nós temos disposição de louvar a Deus. E aquele que é perdoado, ele se sente feliz, ele se sente bem-aventurado. E por isso louva a Deus, né, com alegria, com satisfação. E nós percebemos isso na própria experiência de Davi. Ele coloca lá no Salmo 51 que ele deseja, de fato, louvar e engrandecer o seu Deus, porque esse Deus, de fato, não deseja a prática do pecado na vida do seu filho. Entretanto, ele aprecia o reconhecimento que este filho faz do seu pecado, e que reconhece esse pecado, e que busca o seu perdão, a sua purificação, e de sorte que essa pessoa, esse filho do Senhor, ele passa a ter a restauração de novo da comunhão e sente prazer e vontade de louvar o nosso Deus. Então traz uma vida de louvor, de adoração mais sincera, mais agradável diante do Senhor. E por isso é também resultado de uma prática abençoadora, a prática do louvor também ao nosso Deus. Então, para nós levarmos esta meditação na nossa mente e no coração, vamos nos lembrar destas 3 verdades. A confissão é uma prática necessária na nossa vida cristã. É uma prática também abençoadora e é uma prática também que nos desafia, é uma prática desafiadora, porque nós temos que nos apresentar diante do Senhor daquela forma que Ele pede, daquela forma que Ele nos ensina na Sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.